Muito bem, pronto. Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast Padrão Ouro. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o Musa, o Edson Vaz Musa, que ajudou a criar a Itaex, e nós vamos falar então da participação dele nesse processo. O Edson se formou em 1961, e eu vou começar perguntando a ele como era o ITA naquele tempo de aluno dele, né? Como é que era e o que significou para ele ter se formado no ITA, para a carreira profissional que ele teve depois. Por favor, Edson. Olha, eu sempre digo que, mais do que a minha formação acadêmica, o ITA foi uma escola fantástica para formar como pessoa humana. Eu acho que eu tive mais utilização na minha carreira profissional, que eu reconheço teve um certo sucesso. Eu devo muito mais, talvez, a essa formação como pessoa humana que eu tive no ITA, coisas importantes como a disciplina consciente, são coisas que ajudaram a formar, reformar o meu caráter de quando eu era um estudante de segunda ciclo para antes de entrar no ITA. Às vezes eu digo, não sei se vocês sabem, mas só para mostrar a diferença de caráter entre o que a gente era antes e o que virou no ITA. Eu era antes de entrar no ITA, aliás, quando eu recebi o telegrama do ITA, aliás, minha mãe recebeu o telegrama do ITA, ela telefonou para a cidade onde eu estava trabalhando, eu vendia canetas na esquina da Avenida São João com Anhangabaú, para quem é de São Paulo conhece bem esse lugar. Eu vendia canetas lá, né? E até para mostrar assim, ou talvez a falta, não falta de caráter, mas falta de disciplina consciente, eu vendia canetas Parker, né? E essas canetas Parker, o cara vendia, voltava, um dia voltava lá e falou, pô, essa caneta aqui não presta, não funciona direito, você diz que a caneta Parker. Eu falei, eu não falei para você que era caneta Parker, eu vendi para você uma Parker. Como? Olha aí, depois do P tem um pontinho, P. Parker. Então, não eu não vendi para você. Então, para quem vivia nesse tipo de ambiente, né, que eu vivia com meus tios, que eram camelôs, nós vendíamos coisas na rua direita, etc. Modo de sobrevivência mesmo naquele tempo. E daí eu entro no ITA. Entro no ITA, pô, e a primeira reunião que eu participei do ITA, não falaram de disciplina consciente, é gozado. O que pegou na minha veia é que falaram assim, vocês vão morar no H8, no H8 vocês são responsáveis pelo que fazem, que deixam de fazer, é a casa de vocês. Não tem bedel. O bedel, não sei se todo mundo sabe o que é o bedel, mas é a pessoa das escolas que toma conta dos alunos. E falando, aqui no ITA não tem bedel. Pô, aquele negócio pegou assim na minha veia, né? E coisa que eu nunca mais esqueci. Então, isso foi muito importante na minha formação como profissional. Tá? A parte acadêmica, sem dúvida, o ITA é uma escola exemplar, mas mais exemplar que tudo é a formação das pessoas. Legal, Musa. Depois de sair do ITA, de se formar no ITA, você foi para a Ródia, para o grupo Rony Poulenc. Rony Poulenc. Isso te levou a uma carreira muito bonita, de certa maneira, né? Porque a gente acaba sabendo que você foi o primeiro presidente mundial de multinacional no Brasil. Né? É o que dizem as más línguas. Viu? Então, conta para a gente um pouco essa ida para você,
Eu fiz realmente... De uma empresa de processo químico, né? Exatamente. Como é que isso acontece? Acontece que, deixa eu falar, na verdade, quando nós estávamos nos formando, eu acho que eu tive uns 7 ou 8 ofertas de emprego, né? E tudo assim, pô, que eu achava, pô, sei lá, negócio de fábrica, era tudo, naquela época não tinha banco, né, para contratar gente. Os bancos não tinham aprendido a contratar os engenheiros, né? Então, fábrica, tal, eu pensava que aqueles troços sujos, não sei o quê. E apareceu lá alguém da Rodia e falou: "Nós temos uma vaga aqui na Rodia de São José dos Campos e uma vaga na Rodia de Santo André." Aí um amigo meu, um amigo de turma, falou: "Pô, estou para casar aqui em São José, então, pô, se você estiver de acordo, eu fico aqui em São José, você vai para Santo André." Falei: "Tudo bem, né?" Aí, deixa eu ver, eu fui ver essa fábrica, era uma fábrica limpinha, tudo bem pintada, cheia de árvore. Falei: "Que maravilha esse troço aqui para viver." Né? Então, o ambiente contou muito para isso. E a Ródia tinha, já nessa época, assim, um conceito de uma empresa com valores muito apropriados para o que do que eu gostava, tal. Então eu acabei indo para lá, né? Agora, a verdade é o seguinte: comecei lá fazendo manutenção de máquinas, né? Me deram a responsabilidade para o setor de fábrica de nylon, né? Então, um setor de manutenção lá, onde tinha uma equipe, me mandaram chefiar uma equipe de manutenção de máquinas que eu nunca tinha visto na vida. Mas, pô, acho que eu comecei a me sair relativamente bem, porque cada vez foram me dando mais responsabilidades, até chegar a presidente da empresa no Brasil, e depois eu fui membro do comitê executivo da matriz em Paris. Então, eu tive uma exposição importante na mídia, por causa dessa história, primeiro brasileiro, sei lá o quê, né? Mas uma exposição importante na mídia, porque quando terminou a Revolução, justamente em 64, foi quando eu assumi, ao fim da Revolução, né? Do regime militar, eu assumi a presidência da Ródia. E a imprensa começou a perguntar para os executivos começaram a aparecer para falar, etc. E eu, pô, como tinha essa história de primeiro brasileiro, não sei o quê, de multinacional, começaram a me fazer perguntas, entrevistas, e eu fui respondendo, daqui a pouco eu virei quase que arroz doce na mídia. Então, e por quê? Porque, bom, um cara diferente, porque tinha uma avidez muito grande da imprensa para os empresários participarem da vida do Brasil, que durante 20 anos nós ficamos calados, não podíamos falar grande coisa. Então, foi uma junção de coincidências e de oportunidades que abriram uma carreira importante para mim até chegar a presidente da empresa e membro do comitê executivo na Runplan. Então, eu trabalhei na Rodia há 35 anos e foi uma grande felicidade, realmente uma carreira que eu tive que me deu muita alegria e muita exposição, né? E depois da Rodia, para te falar porque você citou Calói, na realidade também não tem nada a ver. Eu saí da Rodia, engenheiro de aeronáutica, eu fui trabalhar na indústria química, acabou, eu terminei, aposentei na Rodia com 35 anos de empresa. Aí saí, montei uma empresa de consultoria e um ano depois eu estava fazendo recuperação de empresas e a Calói estava numa situação extremamente complicada, muita dívida, acho que praticamente falida, e eu tive a audácia de comprar quase que a massa falida da empresa e reformulamos completamente a empresa. Então, de indústria química, passar para a bicicleta, não tinha nada a ver também, uma coisa com... Não, mas é interessante, Mas interessante. talvez a formação nossa no ITA
tenha proporcionado Permita, tudo isso. Pô, você dança com qualquer música, conforme né? a música. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa relacionada à indústria química. Eu acabei também trabalhando na engenharia química aqui de São Carlos. E uma característica lá na época de 90, 90 e pouco, 95, Isso, e uma característica do curso de engenharia química era formar muitas engenheiras químicas. Tinha muita mulher se formando, né, engenheira. Uma característica diferente da engenharia química em relação às outras engenharias, pelo menos naquele tempo. Você percebia isso também? Não, a única coisa que eu percebi é que na Rhodes, não sei se era a influência francesa, o que era, mas nós éramos cheios de preconceitos. O primeiro executivo mulher, já fazia uns 10 anos que eu estava trabalhando na Rhodes, que nós contratamos uma engenheira Maria Elza, muito conhecida, a primeira 10 anos depois, né? Quer dizer, era realmente uma empresa extremamente machista, vamos dizer, se a gente pode usar esse nome. Ah, então, Arnaldo, você quer fazer já uma primeira pergunta para o Musa, por favor? Assim, antes de entrar no assunto Itaex, né, eu tenho algum comentário sobre Ita e Rhodes, além do que você comentou de caráter. Como você acabou de mencionar, a aeronáutica com química está um pouco afastada, né? Olha, Arnaldo, acho que dessas coisas eu não vejo realmente qual é a importância. Nós todos, da minha turma, poucos foram ficar em pesquisa, na vida acadêmica, a grande maioria foi para a indústria de tudo quanto é tipo. A indústria aeronáutica, quem foi para a indústria aeronáutica foram 2 ou 3 só, quer dizer, o Zílio, o Serra, né, que foram para a indústria aeronáutica. O resto espalhou para tudo quanto é tipo de profissão no mundo, de tipo de indústria. Então, não vejo, como eu disse antes, eu acho que os valores de uma empresa e os valores que nós aprendemos no ITA e que cultivamos no ITA é muito importante ter essa. Senão eu não ficaria na empresa, tá? Porque era muito difícil para nós internos saindo com aquela vibração, entrar numa empresa que estivesse fazendo coisas ilícitas, tá? Ou que tivesse uma cultura de preconceitos, como disse antes, né? Então, a dificuldade, eu acho que nós, na Rhodes, tivemos muita gente do ITA que veio trabalhar conosco na Rhodes. Eu acho que tem uma sintonia que foi importante. Musa, eu vou então tocar num ponto que deu o início aí da ação da tua turma, né? O pessoal chama do hexavirato, Isso. Que foi aquela reclamação lá dos alunos de 2013, 2012, 2013, por que odiamos o ITA? Como vocês receberam esse quase que um pedido de ajuda, né? Assim, como vocês receberam isso? Olha, foi um choque. Para mim, realmente foi um choque. Eu nunca podia imaginar que alguém pudesse, um aluno do ITA, por que odiamos o ITA, no que odiar o ITA. Quer dizer, uma coisa tão inexplicável, não é possível. Tem alguma coisa muito séria acontecendo na nossa escola, né? O que é que está acontecendo? Realmente não é possível. E aí foi o colega de turma meu, João Gomes, que teve essa iniciativa de dizer, pô, olha, esse negócio é impossível, vamos fazer. E ele detetou que um dos problemas era essa falta de coordenação, de liberação de verbas para projeto, não tinha
Nós sempre dávamos esse exemplo para todo mundo de que, no laboratório, qualquer queimava uma lâmpada, era 6 meses para trocar a lâmpada, porque tinha que fazer concorrência para comprar a lâmpada, não sei o que, etc. E nós falamos, isso é um absurdo, isso aí está travando o desenvolvimento dos alunos e irritando todo mundo. E foi aí que nós falamos, olha, ninguém vai precisar mais fazer concorrência para comprar uma lâmpada para pôr no laboratório, não vamos dar grana para vocês. O professor que tiver com o laboratório com a lâmpada queimada, ele vai lá na cidade, compra uma lâmpada e nós damos dinheiro, depositamos dinheiro, ele não precisa nem prestar conta para nós, não queremos saber de conta nenhuma. Enfim, essa foi a base da Itaex. Era preciso dar flexibilidade aos professores para tocarem seus projetos. O cara tinha um projeto qualquer, uma ideia de fazer qualquer coisa, era uma dificuldade danada. Um dos exemplos primeiros que nós fizemos ainda, quando era só a turma de 61, o tal ex-Savirato, tocando o que hoje é a Itaex, uma das primeiras coisas foi um professor, não vou citar nome, mas um professor que veio do Rio, professor de matemática, tal, começou a trabalhar no ITA, e ele queria fazer a tal de aulas inversas, não sei o quê. Não, pô, o que é esse troço, né? Não, isso aí é o negócio, eu gravo a aula e mando para os alunos, depois a aula só serve para tirar dúvidas dos alunos e discutir as coisas que eu já ensinei através do vídeo. Pô, bacana esse troço. Pô, o que você precisa? Não, pô, eu preciso montar um gabinete aqui para gravar a aula. Não tinha jeito de gravar a aula. Então, nós pagamos a instalação. O meu amigo Rômulo, que era também desse ex-Savirato, amigo de turma, pô, mandou comprar máquina nos Estados Unidos, não sei o que, etc. Montamos a aula para o professor e ficamos rezando, dizendo, pô, se esse troço é bom, né? E, pô, me parece fantástico esse sistema mais atualizado Aula reversa, aula reversa, aula aula reversa. reversa. Essa aula reversa. Então, o nosso sonho, pô, era acompanhar e, pô, o problema, 2 ou 3 anos depois, nós vimos que, pô, continuava o mesmo professor sozinho e os outros não tinham aderido. Então, essas coisas é que a gente fazia, ajudava, incentivava, se decepcionava algumas vezes, mas isso é mais ou menos normal. Então, isso foi que deu a origem. Então, o João Gomes me telefonou, falou, pô, estou querendo criar esse negócio, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Tal. Você topa? Topa. Falei, o que você puser, eu ponho, pô, né? Vamos lá. E aí entraram mais o Rômulo, o McDowell, o Perotti, o Konishi, o pessoal da nossa turma começou a ajudar e nós criamos isso. Um ano depois, nós falamos, não é possível uma coisa tão bacana assim, tal, não é possível que fique restrita a uma turma. Então, nós criamos essa ideia de abrir para mais ex-alunos, e aí foi criada a Itaex. Né? Foi criado o nome Itaex, porque o sistema era o mesmo, só foi um pouco mais formalizado do que tinha antes. A governança do movimento foi sempre melhorada, mas isso foi a origem, e eu realmente tenho muito orgulho de ter participado, ter uma participação relevante na criação. É muito, muito bacana mesmo, porque houve, a partir desse efeito dessa ação inicial, de apoiar os cursos, os laboratórios, né, da graduação, satisfazendo coisas básicas e apoiando projetos interessantes, projetos modernizadores, né, que deu a dica, vamos dizer, para estruturar a Itaex como ela é hoje, né, com os projetos acadêmicos propostos por alunos e professores,
alguns projetos especiais, e essa estruturação evoluiu a partir de 2016. A Itaex começou a ter um CNPJ, aí ter contribuição de mais gente, de mais turmas, e a gente tem a Itaex se desenvolvendo aí ano a ano. Eu queria lembrar um projeto que eu sei que você é admirador, que é o projeto do Novo Aconselhamento, né? No nosso tempo, a gente tinha um professor que fazia o aconselhamento quando a gente chegava no ITA, a gente tinha um contato com um professor. Nós, na minha turma, eu e o Arnaldo, passamos por essa situação. Mas essa coisa parece que foi degradando, ela foi arrefazendo. Nós tivemos uma entrada grande de novos professores a partir de 2018 e 2020, né? Com o Reúne do governo federal, houve novamente um gás novo com mais gente, e aí surgiu a ideia do Novo Aconselhamento. Você podia nos falar um pouco desse projeto? Olha, eu acho a ideia do aconselhamento fundamental. Quando nós fizemos o EEF, que vocês vão ter a oportunidade de conversar, uma das convidadas foi uma professora, a professora portuguesa, que é especialista em tutoramento, nem sei muito bem como é que se fala essa palavra, mas que é o aconselhamento. E então ela veio e fez uma palestra que nos encantou. E então nós vimos que era um assunto que poderia ser repensado, e para nós atingirmos uma melhoria importante. Realmente, eu tenho orgulho de dizer que o meu conselheiro foi o professor Cecchini. Então, um cara como o Cecchini, que é um ídolo para nós, sobretudo da turma 61, né? O Cecchini era reitor na época, etc. E antes de ser reitor, ele era professor de química, e ele foi meu conselheiro. Foi um cara bacana para chuchu, né? Então, na época nós tínhamos diferentes de idade pequena, então foi muito, muito bom para mim. Então, depois eu não vi esse conceito evoluir no ITA. Então, quando surgiu a ideia, com os novos professores, para explicar para eles o que é que a gente espera, etc., a professora Cristiana e a Daniela criaram essa ideia do novo aconselhamento, para dar um pouco mais de estrutura. Foi a professora Mariângela, né? A professora Mariângela e a Daniela. Não, se não me engano. Cristiane. Tá, ok. Que chamava Cristiane, que é a diretora do que na nossa época chamava divisão de alunos. Sim, sim. Você se lembra, né? Sim. Agora chama Dival, é a divisão de alunos mesmo. Então, ela que ela se encarrega disso, e tem uma série de ações ligadas aos alunos, sobre os alunos mais dependentes, economicamente. Ela ajuda com a ITA a governar essa história do FADA, que é distribuir um dinheiro para os alunos que têm pouca possibilidade financeira. Enfim, foi a Cristiana que então voltou. Então, eu acho que esse novo aconselhamento é uma ideia muito boa, porque, primeiro, dá uma formação. Ser conselheiro, como tudo na vida, a gente precisa aprender. Né? Pô, chega lá falando de um dia para o outro, você é conselheiro, né? Você precisa aprender. Então, o que o pessoal do novo aconselhamento está fazendo é formar esse pessoal. Segundo, da metodologia, processo. Tudo isso que não existia. Conselheiro, por definição, você é conselheiro, você é aluno. Bom, então agora a proximidade é muito maior. Tem até os professores, os alunos, está havendo proximidade até tem um cara que
gosta de judô. Um dos professores ele gosta de judô. Então, ele é conselheiro de os alunos, 4 ou 5 alunos que gostam de judô. Então, eles, além de ser aconselhados como alunos, etc., desenvolve um certo grau de intimidade, onde o aconselhamento ganha muita força, né? Seria interessante até a gente publicar isso de certas reuniões que foram feitas com o pessoal nosso, onde mostra, fizeram uma teatralização de uma moça, por exemplo, que tinha problemas sérios, aluno do ITA, mas com problemas psicológicos graves, etc. E onde o aconselhamento conseguiu ajudar essa menina a ultrapassar essa. Porque, o ITA não é nada no tempo de vocês também, não era só machista, para pô. Se jogasse uma mulher lá dentro, eu não sei como é que a gente ia tratar delas. Muito bem, Arnaldo, tem alguma pergunta sobre esse aspecto ou outro qualquer? Sim, essa gravação vai ser vista por não iteanos também, né? E a gente mencionou disciplina consciente e certamente tem gente que não sabe o que é isso. Então seria interessante escutar comentários seus e definição sua sobre disciplina consciente. Eu já tentei. Eu digo, é uma coisa tão difícil de definir, porque eu acho que disciplina consciente não tem definição. Se você quiser definir, você vai errar, né? É um conjunto de procedimentos, de comportamentos, né? Que é difícil ser. Eu vou contar um pequeno segredo para vocês. Eu tenho 2 filhos, um formado pelo ITA em 88 e outro formado pela Poli em 91. Né? Os 2 são praticamente da mesma idade. Mas o comportamento dos 2, você vê a diferença de comportamento dos 2, não que um está certo ou está errado, né? Mas o comportamento é muito diferente, transmitiu. Eles estão hoje com 50 e tantos anos, e você reconhece nos 2 o que é iteano e o que não é iteano, né? Por pequenos detalhes, pequenos comportamentos, repito, não necessariamente errados, mas do certo do outro, certo? Então, a disciplina consciente, então, é um estado de espírito, né? Quando você fala, não é só não colar, não é só não roubar, mas era tão bacana, no meu tempo, nós tínhamos um bar no H8, que funcionava lá, tinha um dono lá do barzinho lá, que funcionava durante o dia, às 8 horas da noite, acho que 7 horas, sei lá, ele ia embora, nós íamos lá, pegava o sanduíche, botava o dinheiro na caixa, não, o teatro não tinha, nós tínhamos teatro, uma atuação muito forte do teatro nosso, etc., teatro e cinema. O cara comprava entrada, tinha gente para controlar, então tudo isso são pequenos detalhes de comportamento do dia a dia que dá uma alegria assim, tão forte, você dizer, estou num mundo livre, um mundo que eu respeito os outros me respeitam. Então, para falar de disciplina consciente, nós temos que chamar o Help aqui da minha turma, o Volkmann, perdão, o Alfred Volkmann da minha turma, porque ele é fanático e sabe descrever isso, que é uma maravilha. Muito bem. Só um comentário pequeno. O Volkmann já fez uma apresentação para a gente, ele fala na disciplina consciente, realmente ele é empolgado. E ele fala do confiar e aconselhar, né? Então, a confiança de você estabelecer nos outros, esperar o comportamento dos outros adequado, e confiar também do outro lado, é mão dupla, né? Isso, exatamente. E os professores vão fazer esse aconselhamento
sentindo os problemas dos alunos que estão chegando, que está mudando toda a maneira que vem do segundo grau com um certo jeito, com bedel, como você falou, né? E ali vão estar tendo responsabilidades individuais e coletivas ali para fazer os trabalhos. E então esse aprendizado com a disciplina consciente torna realmente um ganho para nós que fizemos o ITA, né? É fantástico, é isso mesmo. Então, Musa, eu vou falar do outro ponto, vou perguntar sobre o outro ponto, que eu sei que você é um entusiasta, que é o EF, né? O Engineering for Education for the Future, né? Como vai ser educação e engenharia no futuro? A gente tem que começar agora, para ter engenheiros bem formados para o futuro. O século XXI coloca milhares de problemas a mais do que já tivemos, né? Ou mantém também outros milhares de problemas não foram resolvidos na sociedade brasileira. Como você vê o que o EF pode nos ensinar? Primeiro dizer o que foi, né? O acontecido já, e a gente prevendo o que pode ser melhorado. A ideia do EF, quando os meus amigos aí da Itaex, principalmente o Rócio, o Volker, começaram a me falar dessa ideia, eu achei muito importante, porque realmente meu desejo para o ITA diz, pô, será que o ITA não está envelhecendo? Será que nós não estamos criando teias de aranha aqui na nossa... o mundo está evoluindo numa velocidade tão impressionante, será que nós estamos acompanhando? Será que a melhor forma de ensinar com as tecnologias modernas, a melhor forma de ensinar é o que nós praticamos hoje, essas aulas magistrais, né? E eu até dava como exemplo, do dia num dos dias do EF, na abertura, o comandante do CTA estava lá e eu estava. E ele, bom, qual é a ideia mesmo de vocês? Então, eu falei, bom, eu vou contar uma coisa para o senhor. Quando eu era aluno aqui do ITA, teve um dia que, pô, nós estávamos a turma era de 12 a 14 alunos. Teve um dia que entrou um professor na sala, foi no quadro negro, pegou o giz e começou a escrever, falar, aí tocou o sino, sei lá, a hora, tal, pô, jogou o giz lá, coisa e foi embora. Só que ele entrou na turma errada. Tá? Em vez de entrar na turma que ele devia dar aula, ele entrou numa outra turma. E ele estava... Então, para mostrar o interesse, o professor não estava interessado em que os alunos aprendessem, estava interessado a dar a matéria dele lá. Se os alunos estavam aprendendo, ouvindo, ele não queria saber. Tá? Então, isso era um pouco... Eu não sei quanto, eu não sabia quanto, hoje em dia, isso ainda estava acontecendo. Né? Porque o ensino no resto do mundo é como você falou, no reverso, a coisa vindo do aluno para o professor, do professor para o aluno, se trabalha muito mais em projeto do que em matérias, né? Enfim, essas são as coisas que nós precisamos fazer. Então, eu falei, pô, como é que a gente vai buscar isso, né? Numa época, eu falei, pô, vamos financiar, eu queria começar a coisa assim, vamos financiar os professores para ir buscar coisa no resto do mundo. Falar, lá no MIT eles estão fazendo um negócio de formação para o projeto, etc., liderança. Vai lá dar uma olhada nisso e volta e conta para os teus amigos aqui. Mas viu, Musa? Chama PBL, Project Based Learning. Isso, exatamente. Então, eu digo, pô, em vez de fazer isso, no final foi decidido trazer o pessoal para cá e falar, como eu disse antes, o novo aconselhamento nasceu do EF. Né? Uma série de outros projetos, por exemplo, que a professora Sueli, que é uma máquina, né, de ideias, de realização, etc.,
ela foi uma entusiasta do EF, aprendeu muita coisa está tentando usar muito disso no ITA. Então, a ideia é um pouco essa de saber se a gente moderniza. Então, nós trouxemos o pessoal. Agora, a ideia também não é uma coisa trabalhosa, relativamente cara, que não dá para fazer todo ano, e também não tem muito sentido. Nós vimos a ideia de fazer a cada 2 ou 3 anos, aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco o programa. Agora, esse ano, a programação do ITA, com eventos, etc., nos aconselhou a deixar esse negócio, o próximo EF, o próximo evento, possivelmente para o ano que vem. E eu realmente sou um entusiasta, porque eu sempre disse, onde eu trabalhava, eu sempre dizia, o benchmark é uma coisa fundamental. Tem um cara fazendo bem feito em algum lugar, vai lá, aprende o que é e traz para casa, né? Então, é um pouco essa a ideia, viu, Paulo Inácio? Legal, Musa. Arnaldo, tem algo que quer saber, Arnaldo? Posso usar um minutinho da iniciativa de vocês? Sim, claro. O Arnaldo e Paulo Inácio, eu tenho uma grande estima pela Itaex, acho que é um negócio muito bacana nós fizemos, etc. Eu tenho uma decepção que eu preciso confessar. Né? A minha decepção é que nós temos 250 ex-alunos que participam da Itaex. Minha ideia era, nós tínhamos que ter 1.000, 2.000 ex-alunos, sei lá, 30%, 40% do efetivo de ex-alunos participando disso. Esse movimento de aluminais, né, que existe, sobretudo nos Estados Unidos, por razões diversas, mas aqui no Brasil não existe. A gente sai da escola e não quer nem saber mais dela, vira as costas e terminou. E não pode. A escola evolui com os alunos, os alunos evoluem com a escola, mesmo depois de ter saído das suas porteiras, né, das suas salas. Então, eu fico muito decepcionado a gente não conseguir, esse número, nós conseguimos chegar a 300 e plafonou, aí não passa disso. Agora acho que nós estamos em 250. Né? Então, pois não. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o pessoal da Itaex tem feito um esforço muito grande, de divulgação, de mostrar os resultados que eles estão aparecendo, os cursos, os laboratórios estão se mantendo, os alunos estão fazendo coisas novas na graduação mesmo, no laboratório de química, nos laboratórios, vários que estão recebendo apoio da Itaex. Mas acho que o próximo passo, o Musa, é essa ideia do alumni mesmo, né? Que poderia pensar uma extensão dessa iniciativa da Itaex, né? Que seria assim, de interesse dos próprios ex-alunos, né? Como um processo de formação continuada, que você pudesse ter um ITA tão moderno, tão bacana, que os alunos se interessassem por estar num processo de vínculo de formação continuada com o ITA, né? E, por exemplo, eu tenho procurado a alumni, né, do MIT, eles têm essa característica, eles dão cursos para os ex-alunos também continuarem atualizados nas mudanças que vão ocorrendo na tecnologia, ainda mais hoje, com essa velocidade que as coisas estão mudando, né? Na verdade, você tem que sair com uma base de formação da escola e todo o resto vai ser aprendido depois do que você vai se formar pela tua prática na escola, na universidade, como eu, no caso, foi carreira acadêmica, mas como vocês, na atividade industrial, na atividade de serviços, né?
eu acho que, então, nós temos que pensar essa ideia do alumni, o alumni, né? Eu não sei se certamente nós erramos um pouco na comunicação no início do movimento. Eu acho que tem progressos importantes que foram feitos, visto. Eu não sei como vai sair essa gravação, mas amanhã tem a Assembleia Geral da Itaex. A gravação sai na sexta, mas amanhã, quarta-feira, então, vai ter a AGO da Itaex. O documento da AGO é fantástico. O relatório que o pessoal fez, mostrando os projetos em curso, etc. Pô, é fantástico. Aquilo só poderia entusiasmar todo mundo. Eu não sei se, como você disse, a gente tem que fazer uma ligação talvez um pouco diferente e não... Muita gente vê a colaboração à Itaex com o dinheiro, né? Participar com dinheiro, dar uma cota, etc. E fica, não sei porque não gosta disso, ou porque não pode, etc. Fica um pouco afastado. Então, temos que ter ideias novas, porque é muito interessante. Os ex-alunos têm uma riqueza, né, inexplorada, absolutamente fantástica, gente. Né? A gente trazer esse pessoal, né, porque para ajudar, para desenvolver, crescer e fazer do ITA realmente manter a imagem, essa marca ITA, que é fortíssima, e que, eu entendo o seguinte, o cara que dizer que odeia o ITA, ou porque não gosta, porque não sei o quê, não sabe que a marca ITA, na formatura dele, na formação que ele teve, mas sobretudo a marca, é que ele tá ganhando muito dinheiro, talvez ele está tendo emprego porque ele é do ITA. Né? Quando a gente fala que é do ITA, cria uma enorme admiração. É uma marca que nós não podemos deixar degradar, deteriorar. Pelo contrário, temos que trabalhar para melhorar, porque é muito importante para os próximos ex-alunos, mas é muito importante para nós. Ele fez a nossa carreira. Claro. Essa série sobre a Itaex vai estar tocando com os vários grupos que estão participando, tem a mentoria, tem o voluntariado, tem várias ações. Nós vamos continuar entrevistando para estar revelando o que está acontecendo e como a Itaex está avançando. Arnaldo, você tem pergunta, Arnaldo? Nessa mesma linha, como é que você vê o futuro do Itaex, nessas ideias que você acabou de mencionar, outras ideias que você... Está tocando o telefone aqui. O futuro, eu vejo um futuro promissor. Né? Eu vejo pessoas como vocês, que estão se aproximando do Itaex mais recentemente, né? E que vão trazer esse sangue novo, ideias novas, etc., que nós precisamos. Que eu digo, se a gente pudesse trazer mais jovens ex-alunos que talvez não venham por causa desse, não tem condições financeiras de participar. Eu digo, temos que desligar esse negócio. Olha, vem que não precisamos da sua ajuda financeira. Você é jovem formando, dificuldade de saber o que você tem, então não esperamos isso. Esperamos que você traga o seu amor pelo ITA e nos ajude a fazer a escola ser cada vez melhor. Isso aí. Essa sua preocupação com o ITA já era o que te motivou a criar aquele prêmio Rhodia lá nos anos 60, 70? Não posso dizer, não. Eu me lembro que no meu tempo de Rhodia teve muitas coisas que nós fizemos, quase que na ideia da Itaex já. Uma vez me falaram, nós precisamos comprar os primeiros computadores, os PCs, né? A Rhodia mandou uns 20 PCs para o ITA.
né? Porque a mesma coisa, o ITA não tinha como comprar, etc. Né? Você sabe que a história da fundação, a Fundação Cassimiro Castelo Branco, vem de Casimiro Montenegro. Casimiro Montenegro. Montenegro. É, veio um pouco dessas ideias, né? Uma vez a IBM doou um computador para o ITA, e que aqueles computadores, né, que tinha uma casa, né, eram enormes, Enormes. né? E realmente precisava construir um lugar para pôr o computador, e tinha uns trâmites burocráticos que a aeronáutica não sabia receber doação. Não tinha, não passava na burocracia, né? Então, foi criado, a primeira criação da Fundação Cassimiro Montenegro foi para receber esse raio desse computador e construir um lugar para botá-lo, né? E receber ele, o computador não foi para o ITA, foi para a Fundação, né? São esses artifícios que a gente tem que arrumar de criatividade, né, que nós precisamos nesse mundo complicado. É isso. Acho que a gente... essas fundações, eu trabalhei numa delas aqui na Universidade Federal de São Carlos, é uma fundação de apoio que agiliza demais a parte, vamos dizer, difícil do sistema público, né? Do sistema federal público. A associação, ela é de direito privado, mas ela faz o apoio à instituição pública, né? Ela é regida, conduzida adequadamente por regras que a instituição pública cria, e ela gerencia os recursos com mais agilidade do que a própria instituição pública, né? A gente sabe a burocracia e licita tudo, essa coisa complicada. A Itaex veio ajudar o curso de graduação. Porque outra falha que a gente nota no sistema brasileiro é que se apoia pesquisa, se apoia atividades de extensão, mas no curso de graduação você não tem um lugar que apoie diretamente. É esquecido. Se a instituição pública não tem recurso para manter o sistema, que geralmente não tem, o sistema de ensino da graduação fica muito prejudicado. A Itaex achou um nicho bom para atuar, que é melhorar o funcionamento dos cursos de graduação. Os professores estão se motivando, estão participando mais. Quem sabe esse apelo seu chama também os ex-alunos para poder fazer parceria com professores, fazer mentoria de alunos nas empresas, descobrir essa riqueza que é possível fazer entre o curso de graduação do ITA e os ex-alunos, né? Mesmo na sua, ainda não, vamos dizer, ainda estando na luta diária, né? A gente com 50 anos de formado ou mais já passou essa etapa. Exatamente. Então, muito bom, muito bem, muito bem. Eu agradeço muito a vocês o trabalho que vocês têm feito para ajudar o ITA. E eu, de longe, por causa da idade, já começa a pesar. Então, se vocês têm que agradecer muito o trabalho que vocês estão fazendo, que o Rossi está fazendo, e toda a equipe que ele conseguiu formar ao lado dele. Então, meus parabéns, eu acho que está indo bem, e eu acho, então, Arnaldo, o futuro, eu acho que é promissor, né? Sobretudo, quando os ex-alunos, nós já conversamos bastante essa ideia, né, os aluminais, etc., mas as escolas também precisam aprender, né? Eu fui conselheiro de uma escola de engenharia aqui em São Paulo, e eu
dizia para eles, escute uma coisa, olha, na indústria, antigamente nós fazíamos um produto, mandava para fora, vendia, saía do portão da fábrica, não tinha mais nada a ver com isso. Hoje em dia, o produto que a gente faz dentro de uma indústria qualquer, a gente é responsável por ele até o fim da vida dele. Né? O que nós sabemos, nós aqui nessa escola, dos nossos ex-alunos? Onde é que eles estão? O que eles estão fazendo? Né? Será que é isso que os empregadores que estão empregando, esse pessoal que sai daqui para ir trabalhar, servir a comunidade através das indústrias, das empresas, etc. Será que as empresas estão satisfeitas, né, com o que eles estão fazendo, como estão trabalhando, como foram formados? Né? Então, realmente, as escolas também, então, esse negócio que eu disse no começo, esse afastamento, que me chateia, me desagrada, dos ex-alunos com a escola, também da escola com os ex-alunos, um vice-versa também, que é necessário. Então, eu acho que a escola tem que pensar muito nisso. Ok? Ok. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu costumo saudar no final da entrevista. Hoje é com o chá das 4, viu? Então, saúde, Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. A próxima vez, vocês vêm aqui em casa, não vamos fazer a mesma coisa, mas não com chá, viu? Mas tem um champanhe aqui que é muito bom, viu? Tá bom. É ótimo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.